Fala, turma! Começando aqui mais um episódio do EAPcast, o podcast oficial do Engenharia de Alta Performance, onde a gente traz convidados relevantes. E eu tenho o prazer hoje de anunciar esse convidado, um profissional que já trabalhamos juntos, né, em outras trajetórias profissionais, que já veio aqui uma vez no EAPcast, é a segunda vez, né, o Adriano Pedrosa. Adriano Pedrosa é um engenheiro civil, com mais de 25 anos de experiência em construção civil, infraestrutura, gestão, experiência nacional e internacional, com atuação na Europa, América Latina e África. Um cara com a vivência em corporação imobiliária, gestão de SPS, controle financeiro, ou seja, um profissional aí com uma vasta experiência. Então, meu amigo, um prazer novamente aqui você no APcast junto conosco. Bom, prazer todo meu, Wagner, pelo convite. Eu sou sócio da EAP, para mim é um prazer. Tive aqui outra vez, como você falou, e o objetivo continua o mesmo. É desenvolver pessoas, ajudar empresas e fazer uma discussão bacana aqui sobre a minha experiência profissional. Legal, cara. E quando você fala que é sócio, isso é verdade, você é um dos poucos caras que lá no início acreditaram na EAP. Isso eu valorizo demais, né? Porque quando você começa uma jornada empreendedora, não é todo mundo que acredita, não. Pelo contrário, as pessoas desconfiam, acham que não vai dar certo. E você foi um cara que, desde o primeiro dia, há 5 anos atrás, a gente trocou a ideia sobre o projeto e você sempre apostou, acreditou. Muito obrigado aí, Adriano, pela essa parceria. Mas beleza, vamos começar aqui o nosso episódio. Cara, assim, sendo bem honesto, aqui, meu amigo, quando o cara vem para essa mesa, é para deixar de tudo aqui, deixar o passo a passo de como o nosso ouvinte ali vai estruturar a empresa, ele ouvir esse episódio para mudar a vida dele. Esse é o nosso objetivo, é para isso que a gente faz conteúdo todos os dias. E eu quero trazer temas aqui, Adriano, muito importantes, principalmente trazendo para um nicho muito especial aqui para a gente, que são os construtores que executam obras públicas. A gente sabe que é um nicho complexo, existe ali uma complexidade inerente ao processo, né? Você sabe que pegar uma obra no processo licitatório tem as amarras, e aí você pega um projeto que muitas vezes ele vem mal feito, o orçamento executivo também mal feito. E, cara, isso é um cenário real, né, no Brasil. E assim, diante desse cenário de dificuldade de execução de obras públicas, o que você acha, cara, que o empresário ele precisa ter de mindset para conseguir ter sucesso dentro desse ambiente? Tá, entendido. Então, eu acho que o mindset principal, se eu puder pôr numa expressão muito curta, seria gestão integrada, né? O cara tem que estar com foco em processos, tem que estar com foco em organização e previsibilidade. Então, o mindset principal para mim é isso, de respeito à gestão integrada. Perfeito. E explorando um pouco desse mindset, né, mentalidade que esse empreendedor que executa obras públicas precisa ter, o que eu vejo é que existem dois pontos principais, Adriano. Assim, eu queria que você comentasse em cima disso, que o empreendedor de obras públicas precisa ter. O primeiro ponto, cara, assim, ele precisa participar de processos licitatórios que ele consiga ter margem dentro daquele contrato. Acontece que hoje em dia é normal o construtor ganhar um processo licitatório com desconto de 20%, 30%, 15%, e, cara, muitas vezes esse contrato ele já nasce morto, ele não tem mais margem, porque você já deu um desconto ali que talvez era o seu lucro, né? E você já começa atrás ali dentro daquele contrato. Isso é muito normal, né? Então, o empreendedor, ele pega as obras, muitas vezes ele precisa pegar, porque precisa ter faturamento para movimentar a estrutura dele, né? Então, eu vejo que o empresário da construção civil ele tem que ter esse discernimento de quais licitações participar, né? E qual desconto vai dar ali, ter uma análise em cima disso. E também olhar para dentro de casa e organizar a sua empresa. Ter processos estruturados. Eu acho que esses dois direcionamentos precisam estar muito claro. Eu queria que a sua opinião sobre isso, assim, primeiro sobre essa questão do processo licitatório, cara, essa análise desse processo licitatório, o que é que o empreendedor precisa se atentar para pegar obras com margem e previsibilidade. Perfeito. Eu ouvi recentemente aqui nesse podcast uma frase que eu guardei para mim e tenho utilizado em algumas discussões, né? O processo licitatório hoje sai de um ambiente de uma real análise de engenharia e passa a ser uma loteria,
né? Se trabalha com descontos, as empresas começam a ganhar contratos e muitas vezes sem uma engenharia propriamente dita, sem uma análise estruturada disso. Isso é muito ruim, o risco é muito grande. Antigamente, e eu vivenciei isso durante muitos anos, o departamento de orçamento, né, que é onde tudo começa, lá estavam os grandes cientistas, se a gente pode dizer assim, né? Verdade. As pessoas tinham uma capacidade analítica e trabalhavam com cenários e estudavam regimes de chuvas e, enfim, tinha todo um arcabouço de previsibilidade que dava bastante segurança na hora de estruturar um desconto por si só. Hoje, pequenas e grandes empresas têm uma deficiência em relação a isso. Então, há um risco muito grande. As pessoas estão pensando muito mais em faturamento do que numa sustentabilidade, né? E aí depois acham que durante o processo as coisas vão se arrumando, quando na verdade você vai entrando num ambiente de risco muito forte, tá? E em relação a como estruturar um ambiente como esse, é trabalhar, voltar ao antigo, voltar a ter uma previsibilidade, valorizar uma estrutura de orçamento bem estruturada, valorizar o link, estruturar um fluxo de caixa adequado, né? Porque hoje faturamento não impacta no sucesso da companhia. A gente tem que sair de um ambiente de acompanhamento gerencial, por competência ou por direito de recebimento, e ir para um ambiente de caixa. A sustentabilidade hoje, o foco maior é caixa. Vivi em ambientes de bonança É. e vivi em ambiente de crise. E o ambiente de crise forma o profissional e traz sensibilidade. E o caixa hoje é importante. Então, é trabalhar na estrutura. O ideal é a gente conseguir nascer certo, certo? E a empresa sair de uma estrutura segura e ela tentar um desenvolvimento, um crescimento orgânico e ter segurança do que está fazendo. Perfeito. Caixa é rei, né? A verdade é Caixa essa. é Na, rei. na verdade, muitas vezes a gente fica muito preocupado com faturamento. Vou faturar 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões no ano. E, cara, se não tem margem, não tem caixa, pelo contrário, seu risco é maior. Porque quanto mais você fatura, mais estrutura você tem, mais pessoas estão atreladas a você. O tombo pode ser até maior, né? Então, a visão é essa. Agora sim, Adriano, explorando um pouco mais, né? Eu quero agora dar um passo atrás aqui e me colocar aqui na posição do construtor que está pegando um processo licitatório. Cara, o cara vai lá, vê as licitações nos órgãos públicos, né, entende lá quais são as propostas que tem, todo o material da licitação é preparado por algum setor público, né, o projeto, o orçamento, enfim. Qual a análise que esse construtor precisa fazer para ele concluir de qual desconto ele vai dar, se ele vai dar desconto, se ele não vai dar desconto, se ele quer participar, se é inteligente participar daquela licitação, o que o cara precisa fazer? Um orçamento executivo detalhado, estudar aquele processo. Eu queria entender esse fluxo para os nossos ouvintes mesmo que estão aqui ouvindo e ver como é que tem que ser feito na prática. Tá. Primeiro, o cara tem que conhecer o custo indireto dele. Certo. Ele tem que saber ele tem que ter uma referência de orçamento corporativo, onde ele, no BDI, né, Sim, ele tenha o I, sim. né, e esteja seguro de quanto ele custa na estrutura dele. Logo, ele tem que passar a uma base orçamentária e aí sim, ter dentro de uma curva ABC, se ele não tem estrutura para ir no detalhe do detalhe, ele vai no Pareto lá, ele vai na curva A de Certo. serviços, estrutura as cotações que ele tem que fazer, né? Obra pública, a gente sabe que não leva, eu diria, um nível de detalhamento de insumos e serviços como é uma obra de um hotel Sim, ou uma obra tradicional imobiliária. sim. Então, dentro da obra pública, tendo menos serviços, os serviços tomam uma proporção gigante e onde ele for impactado, ele tem que estruturar cotações
e orçamentos reais em Certo. relação a isso, tá? Logo, ele tem que pensar quanto se remunerar Certo. e definir uma margem, né? Hoje a gente sabe que a gente carrega taxas de juros Verdade. impressionantes e muitas vezes o empresário avalia se ele quer dar emprego ou se ele quer deixar o dinheiro aplicado. Então, ele tem que estruturar uma margem segura dentro do negócio dele. Outra coisa que eu gosto muito, Wagner, é Sim. trabalhar com cenários. Sim. É ele fazer Isso é interessante. simulações. Ele não. Simulações distintas, né? Pessimista, otimista. O que é que você enxerga? Exatamente. Ele não pode dar um tiro para cima Certo. e esperar que aquilo vá funcionar. Ele tem que ir preparado, ele tem que ir seguro do quanto ele vai entrar e quanto no leilão, vamos chamar Sim. assim, seria o limite do desconto dele, tá? Tá. E aí, obviamente, ele tem que saber o tamanho do sapato dele, né? Sim. Ganhar um contrato não significa que ele vai ser bem-sucedido. Pelo contrário, ter o ganho do contrato sem uma garantia, sem capacidade executiva também, ele vai incorrer no risco. Perfeito. É esse o tópico que eu quero agora pegar com você aqui. Ganhei o contrato. Ganhamos o contrato. Vamos lá, somos uma empresa aqui de obra, constrói obras públicas, ganhamos o contrato, né? O que é que você quer dizer com essa capacidade executiva da empresa? Né? Qual é a sua visão sobre isso, né? Assim, entra ali numa estruturação de processos, ter áreas definidas, como é que ele vai processar aquele contrato dentro da empresa dele? Perfeito. Primeiro, ele tem que fazer simulações de fluxo de caixa. Perfeito. Como a gente está discutindo aqui, o dinheiro manda e hoje impacta muito essas empresas, tá? Segundo, ele tem que ter uma estrutura de processos uma área de processos estruturada, porque a área de produção não pode ser desvinculada de suprimentos, não pode ser desvinculada do financeiro, né? Não pode ser desvinculada do como eu posso botar os pilares aí, financeiro, do controle de Certo, custo, certo. né? E não pode se desvincular da base principal, que é o orçamento. Então, Perfeito. isso, eu digo o seguinte, a obra está ganha. Ainda assim, não é uma garantia de sucesso, porque as áreas integradas é, é uma garantia de uma boa análise e de uma excelente qualidade uma excelente qualidade, não, uma excelente análise de decisão, Certo. tá? Só que o monitoramento contínuo, para a obra pública especificamente, uma atualização de dados, Sim. informações de produtividade, atualizações de custos para o setor de orçamento, uma visão, não uma fotografia de passado, uma visão de futuro, o que é que eu vou desenvolver nos próximos 2 meses, com a frequência da atualização, aí sim você começa a ter a garantia de uma tomada de decisão adequada, e aí essa tomada de decisão passa por nós temos como continuar ou não continuar. Perfeito. Nós vamos ter opções de realinhamento, como é que está a nossa visão de futuro em relação a esse Sim. negócio. Então, a obra, hoje em dia, o cara olha, fica projetando margem final, mas ele não sabe o que ele vai fazer no final do dia. E é bem desafiador o cenário de obra pública, porque tem essa questão do descasamento de caixa, né? Com Você, certeza. você entra com dinheiro na frente, você mobiliza a obra, você começa a execução da obra, mobiliza pessoas, mobiliza equipamento, mobiliza materiais, e aí passou 30 dias da obra, o fiscal vai na obra, fazer uma medição naquele final daqueles 30 dias, aí tem um processo, o rito de aprovação da fiscalização com a construtora, né? Pô, tá certo, tá dentro, não tá dentro, depois aquele material ele vai dentro de um órgão público que vai ser processado, que vai ter todos os trâmites documentais ali que precisa ter, para daí liberar a medição, para ter uma programação de pagamento. Cara, isso é 30, 60, 90 dias depois do primeiro dia ali que o fiscal pisou na obra para fazer a medição, cara. Sim. Então, esse é um desafio gigantesco, né, para fluxo de caixa para que executa obras públicas. O cenário ele é complexo, ele é desafiador, né? Eu vejo que ele é desafiador. E assim, muitas vezes eu sou um defensor mesmo aqui das construtoras, porque, cara,
eu não vejo, muitas vezes a gente não vê a gestão pública se preocupando com isso, né? Muitas vezes tem desorganização nesse ponto, paga quando quer. E não é por aí, cara. Se não tiver um alinhamento entre as partes que estão envolvidas, as coisas vão estar desenhadas para dar errado. E, cara, ninguém quer que dê errado. O Estado, a prefeitura, o órgão público não quer que dê errado. Ele quer entregar aquela obra para a população, que é uma benfeitoria ali para a população. Pô, a construtora também não quer que dê errado, porque ela está entrando no negócio para ter margem, lucratividade. As pessoas que estão envolvidas, que têm muitos empregos ali envolvidos, também não querem que dê errado. Então, eu faço essa reflexão aqui, entendeu, Pedrosa? Sim. Porque é importante a gente ter coragem para enfrentar esse tema, porque melhorando, vai melhorar. É isso que a gente está discutindo. Mas pegando essa análise aqui, como é que faz, velho? Dentro desse cenário aí de receber 30, 60, 90, como é que você faz ali um estudo de fluxo de caixa? Queria que você aprofundasse mesmo esse tema, fluxo de caixa. Como controlar isso? O que fazer para resolver essa dor real ali dos construtores? Você já tratou um pouco nessa condição de cenário, né? Eu acho que a primeira coisa é, no cenário otimista, né? Fazer um fluxo com recebimento para 45, 60 dias e no cenário realista 90 dias, tá? Sim, Isso é um movimento que o cara precisa realmente estressar por causa da infraestrutura. Outra coisa, vamos falar da parte primeiro conceitual. Outra coisa é que o cara precisa entender que ele vai fazer desde o primeiro dia o trabalho dele e o trabalho do órgão. verdade. Que muitas vezes quem está ali na frente pode ser que não seja um técnico. Estamos falando aí de maneira geral, Sim, de órgãos realmente estruturados. Se você pegar um órgão de estrada, se você sim, pegar. Mas a gente tem que pensar também no pequeno empresário sim, que está ali fazendo uma reforma numa creche verdade. ou construindo uma UBS, Sim, coisas que têm valores menores, mas com impacto social muito muito grande, grande, com certeza. tá? Eh, Concordo e defendo esse seu ponto de vista de realmente a gente se preocupar com o empresário. Na prática, o cara tem que estruturar o fluxo de caixa dele com o fluxo de caixa operacional, então ele tem que estruturar um planejamento. Não adianta fechar rentabilidade e fluxo sem ter a distribuição no tempo. Parece óbvio, mas quando a gente olha uma planilha e bota o custo, né, você está analisando ali o todo. Sim, Você não pode fazer isso. Você tem que fazer o tempo. Outra coisa importante, um detalhe. Muitas vezes essas planilhas são sinapiadas. sim, Vem do Sinap. O cara já tem ali a definição de valores que ele tem que aplicar. Isso muitas vezes deixa o empresário cego. Então, existe a planilha do órgão que ele é obrigado a cumprir, mas isso não pode tornar no empresário uma cegueira ao nível de ele não saber quanto efetivamente aquele serviço atinge a meta dele de rentabilidade. sim, Porque o que está sob meu controle é o custo. sim, Isso a gente tem claro. Estamos falando de obra pública. perfeito. Se eu tenho o meu custo bem definido, com meu indireto pontuado, meus contratos de locação de equipamentos, de mobilização ou de Esse já é o compra. detalhamento do fluxo de caixa operacional, seriam os itens. Exato. Certo, Então eu vou ter lá, dentro da minha composição, dentro do meu serviço, eu vou ter a minha mão de obra, está controlada. ok, Se eu tenho metas de produtividade, eu tenho que colocar isso junto da minha mão de obra e, obviamente, nos encargos. certo, Aquisição de materiais, certo, ok? Se eu tenho ou não aluguel de equipamentos dentro dessa composição. Serviços terceirizados, né? Dentro de serviços terceirizados, tem algumas coisas que impactam muito, que hoje os construtores trabalham por uma questão de redução de custos, né? Que é o faturamento direto. sim, Você pega um grande empreiteiro ali para fazer determinada ação, por exemplo, um empreiteiro de forma, certo, que seja onde dentro do escopo dele está determinado insumo que você assume dentro do contrato por o material na obra. sim, Isso tem que ser refletido no seu fluxo de caixa, né? certo, Essa aquisição. Então, a sua TAC, a sua administração certo, central, que perfeito, você tem que remunerar seu pessoal,
né? Se você tiver tomado algum custo financeiro que exista, caso você tenha tomado algum Algum empréstimo, alguma coisa, empréstimo, alguma algum dívida. empréstimo ponte, alguma Sim, dívida tem que estar para previsto ali. O poder pagamento das aportar, parcelas o e pagamento das parcelas de juros. principal e Sim. juros tem que fazer parte, né? Coisas que as pessoas normalmente esquecem. É isso que eu ia Composição, perguntar, o que é que geralmente as pessoas esquecem dentro desse frete é uma coisa que esquece. muito, né? Na Indireto também, você acha que indireto esquece. contempla o indireto errado muitas vezes, ou Por não contempla, né, permanência, porque o por cara permanência. não estressa É, o planejamento dele. sim, É outra coisa que impacta muito, que é você sabe que tem um contrato com o órgão, você sabe o prazo que tem que sim, atender, mas o indireto suga teu recurso, suga teu dinheiro. verdade. E a decisão, muitas vezes, é por desmobilizar esse indireto, e aí a perda é muito maior, porque aí você, além de perder o controle, Sim, né, o, impacta mais uma vez no prazo e essa obra se estica mais. sim. Então, esse indireto por permanência também é um fator importante, porque no atraso de uma obra, e isso é padrão no nosso ambiente, Sim, o cara tem também que fazer essa simulação de estresse da equipe de gestão. entendi. Pô, cara, é um tema, assim, muito, muito importante, fluxo de caixa, assim, a gente observa a falta de domínio dos construtores em relação a esse tema e no fim do dia o cara não tem a bola no chão. Eu digo assim, cara, quando você não tem fluxo de caixa, você não tem seus custos previstos, não sabe quanto vai receber, qual é a sua margem, você tá tateando ali totalmente no escuro. É um cenário muito ruim, de fato, mas é isso, é um tema muito importante. Agora, entrando um pouco mais, Adriano, na questão dos processos, né? Muita gente escuta essa palavra processos e, cara, acha que é burocracia, acha que não serve de nada, acha que é blá blá blá. Assim, cara, eu tô há 5 anos fazendo isso e já vi de tudo, né? A gente já viu de tudo. Surgiu aquela onda do software, da tecnologia, que vendeu muito tecnologia, vai resolver minha vida. Né? Na internet a gente tem que ter cuidado com as coisas, né? Muitas vezes tem pessoas que se posicionam ali que a gente olha, caramba, que absurdo, né? E, porra, velho, na minha visão, processos, você implantar processos dentro da sua empresa, você ter áreas dentro da sua empresa com pessoas, logicamente, que a empresa é feita por pessoas, você nunca vai sozinho fazer tudo, e ter processos estruturados, que processo, na minha visão, assim, na minha visão, é fluxo de trabalho definido deve acontecer, de como deve acontecer. Isso é o único caminho para o sucesso. Na minha cabeça é o único. É o único, assim, não tem outro caminho, porque muitas vezes as pessoas querem facilidade, querem a tecnologia milagrosa, querem isso milagroso. Isso não existe. Isso não existe. E essa é uma grande briga nossa, né? Porra, a EAP sempre foi muito, vou dizer assim, taxativa no que a gente acredita. A gente nunca mudou de discurso ou adaptou o discurso. A gente sempre falou de processo de gestão, porque, cara, eu não vou falar de outra coisa de que eu não acredito. Né? Então, estruturar processos dentro da empresa, para qualquer cenário, agora pegando o recorte para a galera de obra pública, ela é fundamental, cara. Ela é fundamental. Assim, eu queria ouvir sua visão, tá? Sobre o tema, sobre esse tema e também como o empreendedor ele começa a implantar processo na empresa dele. Qual o primeiro passo? Qual o segundo? Como é que ele vai tateando ali e organizando a casa dele? Tá. Você tocou em dois pontos chaves, né? Processos e pessoas. Processos, como você bem pontuou, não se trata de burocracia. Processo se trata de padronização. O empresário, muitas vezes, ele tem claro na cabeça dele o que ele precisa, o que ele quer, qual o objetivo dele de rentabilidade, qual o objetivo dele dentro do negócio. Só que da cabeça dele para baixo, ele conta com pessoas, tá? Então, essa padronização faz com que a cultura do empresário seja refletida nas equipes de produção. Certo. E aí, produção, não entenda construção. Produção é o todo. Produção é do orçamento até a execução da obra, tá? Envolvendo todo mundo, Perfeito. com o objetivo de geração de valor ao Perfeito. empresário. Então, Claro. essa visão de dono que a gente sempre fala, discute Sim. bem, o, é, é, tem que estar dentro da organização. E o processo ajuda a disseminar a Perfeito. cultura do empresário. Isso. E aí você muitas vezes
O empresário é fantástico, ele tem uma ideia genial. Que essa ideia, a depender do gestor e da cabeça de cada um, vai se perdendo no caminho. E Sim, aí, posso falar um pouco da minha história no passado, que muitas vezes eu, que venho de uma escola eh, dura, de CAPEX no primeiro momento, onde você está sim, gastando o dinheiro do acionista para fazer uma ampliação e ele está ali fazendo a conta dele de quanto ele vai rentabilizar do que ele está sim. investindo, né? Que é um pouco diferente da cabeça do empreiteiro, que muitas vezes ele quer forçar alguma coisa para. Naquele serviço ele corre porque é onde ele está mais Que ele vai rentável e medir, ele depois vai receber ele vai depois. receber depois e Sim, depois ele vai ver sim, o osso que ele sim, vai ter que roer. Então, sim, eh, muda um pouco sim. o A comportamento da perspectiva. pessoa. Então, Sim, muitas vezes eu me deparava com pessoas que diziam: esse seu discurso é muito bonito, mas na prática não é assim. Mas o tempo passa, a rentabilidade diminui, sim, as empresas amadurecem. E ontem, para mim, curiosamente, foi um dia muito importante, porque eu conversei com 2 empresários sobre processos. Porque na cabeça dele, ele tem claro o que ele precisa. Só que quando ele vai para a equipe, cada um quer trazer a sua história para dentro. perfeito. E é normal trazer a experiência Sim, para dentro. claro. Mas a gente precisa ter uma ação uniforme, porque senão um cumpre um fluxo de suprimentos e planejamento e o outro burla o sistema. Um cumpre uma programação de uma metodologia para um Sim, fluxo de caixa e o outro entende que as variáveis são outras. E aí, quando você soma informações que podem não refletir uma realidade, você senta numa base e toma decisão numa base insegura. sim, Então, processos, no final do dia, gera cultura organizacional. E cultura organizacional traz qualidade. eh, Vocês praticam isso dentro da EAP, sim, vocês trazem cultura para dentro das organizações, e isso eu valorizo muito e sim, desde o início. E isso passa por formação de pessoas. sim, E as pessoas precisam acreditar. Eu sou muito duro quando as pessoas dizem assim: isso não é possível de fazer. As pessoas dizem isso quando elas não tiveram experiência. Então, confiem, acreditem, porque estruturação de processos é o caminho. E isso passa por um desenho, uma modelagem, sim, né? E nada mais é do que uma entrevista com sim. as equipes dentro da tua Entender como é que empresa. funciona naquele Como é momento que ali funciona a da tua empresa. empresa? É, O cara sabe na cabeça é dele, isso. mas ter um profissional de processos É, ou ter uma empresa apoiando nesse sim, sentido, onde você vai desenhar o modus operandi da tua empresa e logo você vai discutir internamente se está alinhado com os objetivos estratégicos do empresário, sim, porque você precisa ser aderente ao empresário. sim, Então, se o cara está contando como ele te faz, depois você faz a verificação junto com o empresário, depois vem um redesenho de um alinhamento de processos, tá? perfeito. Depois vem uma fase de aculturamento, de ensino Sim, propriamente dito, sim. de absorção de informação, de rotina, de eficiência. E aí, obviamente que isso não é de uma hora para Não é outra, do dia para não noite, é é. do dia para a É noite. impossível. É você acreditar nesse caminho, É, coisa importante que discutimos sempre. O patrocínio de uma ação como essa. é, O empresário patrocinador, a diretoria patrocinadora é muito com importante. certeza. Isso aí. Isso não pode. Nós não estamos falando aqui de consultoria, Sim, nós estamos falando aqui sim, de trabalho, de estruturação, de melhoria de rentabilidade, de mundo real. Então, quando você chega na fase de implantação de processos e de aculturamento, eu vou chamar assim, as pessoas têm que acreditar nisso. total, E acreditar nisso precisa do fortalecimento do com empresário. certeza. E aí, a partir daqui, velho, com constituição de indicadores É, para saber sobre o atendimento. E o atendimento não é só atendimento de margem, é atendimento de cumprimento de processos, perfeito. cumprimento de rotinas. Sim. Com certeza, você segue no caminho de Com eficiência. certeza, é uma jornada, né, é uma insistência e
E você falou uma coisa muito real, né? A gente faz esse trabalho da EAP, né? A EAP, ela vem fazendo esse trabalho há algum tempo. E, cara, assim, quando a gente senta com um cliente pra gente conversar sobre esse trabalho, a gente fala, cara, a única forma de dar errado é se você, dono, que tá me contratando, não abraçar. Se você me contratar e colocar ali, vai lá e faz, velho, vai dar errado. Porque, assim, porra, o dono, que é o cara que é a cultura, ele não tá abraçando, não vai dar certo. Então, esse é um ponto. Então, o empreendedor, o dono daquela construtora, ele precisa entender que esse é o caminho, cara. Que é esse rito mesmo, que é esse passo a passo que precisa ser seguido. E aí é um ponto, é um trabalho, não é de curto prazo. É no mínimo de médio prazo, porque gera um tempo para você fazer um diagnóstico da empresa, para você entender de como funciona a empresa, implantar ali os novos processos, as melhorias, junto com a equipe, treinar e capacitar. É desse momento que, se você insistir, cara, você começa a colher muito resultado, Pedroso. Porque sua empresa ganha previsibilidade. Sua empresa, ela ganha método de gestão, cara. Assim, pô, eu tenho um processo que a gente é o nosso DNA aqui, que é um processo de planejamento implementado dentro da empresa. Cara, quando você tem ali um processo de planejamento, um cronograma da obra, onde segunda-feira ali tem a reunião de comprometimento, que aquele engenheiro senta com o encarregado, compromete a semana, ele chega na sexta-feira, ele confere a semana, já reprograma a próxima semana e isso vira rito, cara. Isso é um benefício gigantesco para o empresário, dono da empresa. Com certeza. É aí que ele vai conseguir entregar lá a obra no prazo, meu amigo. Se ele não fizer isso, ele não vai entregar a obra no prazo. E se ele não entrega a obra no prazo, ele estoura custo. E aí tudo vai abaixo. Mesma coisa no processo de custo de acompanhamento de orçamento previsto versus realizado através de unidades de acompanhamento que o cara vai fazendo, ele vai vendo, velho, essa UA aqui estourou 10 mil reais de quê, meu amigo? É de quê? Começa a entender as coisas, tomar as decisões em cima da hora, melhorando, otimizando. É aí que ele vai ganhar dinheiro também. Certeza. Qual é a base disso? Processos implementados e rotinas acontecendo. Então, é nesse ponto para frente que, se o empresário ele insistir nesse trabalho, ele continuar, cara, ele começa a transformar a empresa dele numa máquina de resultado, na minha visão, de resultado. Ele só não ganha resultado se ele já pegar o contrato morto. Ele começa lá no processo de licitação, que a gente falou aqui, que é outro ponto que a gente trouxe. Mas se ele tiver isso estabelecido, cara, ele vai ter o resultado. Isso é fato. Assim, a chance de ele ter o resultado é muito maior. Isso vem de processo, E isso uma vem de coisa, se implementação. você me permite fazer uma Por favor. observação, há empresas com muitíssima maturidade e há empresas incipientes nesse aspecto, e todo mundo precisa disso. Sim. Não há receita Não há perfeita, momento não há perfeito, momento ideal, perfeito. em todos os Qualquer momentos, qualquer ganho momento, na é de verdade. eficiência. Perfeito. Qualquer movimento que for feito, eu digo isso porque para que as pessoas não gerem falsa expectativa. Sim, Então, se você não tem nada e você implanta um processo de planejamento, você já tem ganho de com eficiência. certeza. Se você, dentro do seu planejamento físico-financeiro, consegue botar um planejamento de compras com a rotina de suprimentos, você deu outro passo. E aí você começa suprimentos, começa a integrar dentro do financeiro e participar das reuniões junto com o financeiro, você tem outro passo. Aí você envolve a TI, envolve um RP que Sim, passa por tecnologia, começa a linkar as coisas. Aí você tem um controller que faz esse meio de campo entre as áreas, que a empresa pode não ter maturidade, mas se o empresário ou o gerente de produção acreditar naquela pessoa ali, eu digo que o controller dentro da obra é o super inteligente, é o sim. mega, né, é o cientista Cientista de de dados, né? dados, é o controller, porque ele se debruça naquele negócio Sim, ali e fica dando um alerta. O papel do engenheiro de planejamento e do controller é fazer esses alertas. sim, Dizer, o gato subiu no telhado, o sim. gato Sinal amarelo, sinal vermelho. e não pode Sim, desistir. sim, A empresa não deveria, não deve corromper o que nós acreditamos. sim. E a gente tem que insistir nisso. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala disso. Processualiza e insiste. Sim. Antes do fim, você vai conseguir. E tem que ter paciência, porque cultura a gente não absorve de um dia para o outro.
certeza. né? Tem que envolver as Tem que pessoas envolver as também pessoas, e tem que haver uma integrar. não vamos ser, tem que haver uma seleção natural, Claro, com né? As certeza. Tem gente que não pessoas, vai se tem adaptar, gente que não vai se cara, beleza, adaptar, mas não, você não fica aqui. É sobre exato. isso. A E gente tem que ser tem jeito. duro e frio muitas vezes É, nesse sentido. claro, com certeza. Você trouxe um ponto aí, Pedroso, que eu queria explorar, que assim, é uma grande discussão isso na construção civil, tá? O momento de você trazer uma tecnologia, trazer ali um sistema para dentro da sua empresa. Assim, eu vejo que acaba acontecendo muitas vezes momentos, movimentações erradas dentro desse cenário, né? Muitas empresas estão muito desorganizadas e acabam colocando ali uma tecnologia e acabam se decepcionando com a tecnologia, que não é culpa da tecnologia, né? Porque ela não rodou, porque ela não entrega o que ele achava que deveria entregar. Dentro dessa construção que a gente está conversando aqui, né, de organização da empresa, de estabelecer processos, áreas, pessoas, qual o momento certo ali, cara, de você trazer tecnologia, você começar a integrar essas informações, que a gente sabe que é muito importante também? Então, a tecnologia tem que ser tratada como ferramenta, né? A gente está falando aqui de gestão integrada, e isso Sim, passa por tecnologia. Eu não diria que existe um momento ideal para implantação. Todo momento é o momento ideal. O que eu acho que tem que ser cumprido é que, uma vez implantada, ela seja usada da melhor forma, sim, para você não responsabilizar a tecnologia. perfeito. Muita gente fala de esse sistema é muito pesado, esse sistema é travado, esse Sim, sistema é isso e aquilo. Isso não deveria ser uma verdade, tá? Eu acho que a tecnologia hoje em dia ela agrega sempre, porque ela ajuda você a aculturar, vamos dizer assim, a ter uma estrutura integrada. sim, Mas isso passa por maturidade, por processos, por pessoas, por uma necessidade de ter uma informação fiel, tá? E aí, todo, uma frase que me veio agora, todo improviso é limitante. sim, Em se tratando de tecnologia, eh, em algum momento a sua empresa vai pedir isso, porque sem tecnologia, sem processos, sem pessoas habilitadas, não sim. vou chamar gabaritadas, a palavra certa é sem pessoas habilitadas, e sem tecnologia você não consegue escalar. Perfeito. Esse era um tema que eu ia trazer. A escala, né? Você gerenciar obras Você não simultâneas. consegue escalar, Que o exato. volume de informação é muito Muito maior. maior, É uma muito loucura. A maior, obra é uma loucura. Assim, é muito muita maior. coisa. E a tecnologia ajuda nesse sentido, porque ela trata de conceitos. Sim, Eu falo sempre que numa empresa, tive até uma conversa com um engenheiro hoje em dia, por acaso, eu fui bater numa área financeira, de sim. controladoria, de processos de planejamento e controle, mas o cara me perguntou assim: o que é que eu tenho que estudar para ser um bom financeiro e controle, etc e Certo. tal? Boa, quero saber também agora. Eu disse para ele duas coisas. Certo. Primeiro, você tem que ser o melhor amigo do contador. Parece que não, mas Entendi. esse Faz, cara faz é sentido. genial. Faz sentido. Que ele traz uma base de termos que vai estar dentro do sistema que Certo, você precisa entender para controlar. certo. E do TI aliado ao negócio. Não é o TI de infra, é o TI que entende do negócio. Porque o TI é o cara mais sabido, como a gente diz aqui no Recife, e ele consegue ler todo o fluxo de processo. O TI por si só, ele já é educado para trabalhar por projetos e por processos. Sim, Então esse cara é um grande aliado da organização. Eu valorizo muito perfeito. a equipe de controladoria, contabilidade e TI. Mas, eh, concluindo nesse aspecto, estudar sobre aspectos de controladoria, sobre fluxo de caixa, sobre resultado, DRE, finanças corporativas, Sim, é um caminho. sim, Os engenheiros que não têm interesse nisso hoje em dia estão perdendo uma grande oportunidade, verdade. porque isso é que traz a visão do empresário. Sim, E o empresário não significa que você
será empresário, mas você agrega muito valor às companhias Com e certeza. você chega no nível de valorização e respeito e você vira referência dentro das companhias onde você consegue praticar isso. Cara, interessante demais esse ponto. Muito legal esse papo aqui, Pedrosa, porque eu vejo que te passeou por diversas questões aqui, né? Falamos sobre mentalidade do empresário, pô, como é que o cara tem que raciocinar ali no processo licitatório, como é que o cara tem que organizar os processos, o foco em fluxo de caixa. Entramos aqui em cultura, implementar cultura dentro da empresa. E é esse o caminho, assim, e eu tô vendo, cara, assim, que tá tendo um movimento muito interessante. Eu acho que a EAP, ela vem na vanguarda desse movimento, né? De, porra, pensar da forma que tem que ser, né? Executar o que tem que ser feito, né? Que é você trazer esse viés de processo, estruturação, acreditar nisso, né? A gente hoje é um ecossistema aí com mais de 30 franqueados espalhados pelo Brasil, já se passaram por nós eh, quase 300 construtoras, mais de 1.000 obras, temos tecnologia própria. E toda essa galera que a gente tem contato, a gente está percebendo esse movimento de evolução, sabe? Então, assim, o empreendedor que está me escutando aqui agora, cara, assim, fica essa reflexão, leva isso para dentro da tua empresa. Essa é a sua prioridade de trabalho. Eu vejo que o empreendedor, ele tem duas prioridades: ele ser bom de negócio, fechar contrato, fechar a venda, tem que botar a venda para dentro. Isso ele tem que ter esse viés, e ele tem que ter essa visão de estruturar processo, organizar a empresa, implementar a gestão. Então, assim, não deixa de fazer na tua empresa. Não deixa, não comete esse erro, né? É um erro, infelizmente, brutal. Porque, assim, eu converso com empreendedores também de obras públicas que quebrou, aí voltou, aí quando quebra é um estresse para todo mundo, você perde muito dinheiro, é um risco muito E grande, credibilidade, né? perde credibilidade, envolve pessoas. Cara, não vai nesse caminho, sai desse caminho, cara. Sai desse caminho, não permite que isso aconteça na sua empresa. Quem tá nos escutando agora, fica aqui o meu chamado, sai desse caminho. Sai desse caminho. A EAP tá aqui para ajudar vocês, manda uma mensagem pra gente, vamos trocar ideia, como é que a gente pode ajudar. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho, tá? Então, assim, eu acho que a gente chega ao fim aqui, Adriano. Queria agradecer, foi, pô, 45 minutos aqui de papo intenso. Acho que ficou um caminho muito claro, muito legal, esse bate-papo. Cara, queria agradecer novamente, por a sua presença aqui no EAPcast. Você é um parceiro nosso, uma referência pra gente. Sabe que você é uma referência, como pessoa, como cara de gestão, como um cara que tem a capacidade ali de analisar um problema e dar uma solução. Muito obrigado pela sua participação. Cara, eu que agradeço. Quantas vezes me convidarem, estarei por Até a aqui. próxima, né? Eu acho que no final do dia, desenvolver pessoas, fortalecer empresas, é sempre uma agenda positiva. Massa. Quando você impacta positivamente no negócio, a recompensa é imediata e tem que fazer parte do nosso dia a dia. Valorizo muito esse tipo de trabalho e parabéns a vocês pelo trabalho e contem comigo sempre. Tamo junto na jornada, irmão. Galera, valeu. Mais um episódio do EAPcast. Já já tá no ar. Fica com Deus. Abraço.